pessoal, sejam bem-vindos ao Sexualidade em Foco, um programa em que nós vamos falar sobre sexualidade de uma maneira leve, saudável e elegante. O meu nome é Vanusa Fibiger, eu sou fisioterapeuta pélvica, especializada no tratamento das disfunções sexuais masculinas e femininas e especializada também na sexualidade humana. Estamos aqui com o Naum Fibiger. Fala um pouquinho sobre você, Naum. Olá, meu nome é Naum Fibiger, sou terapeuta corporal especializado em sexualidade. No Instituto Ser Caliente, nós trabalhamos com o conceito da sexualidade, construção. Às vezes nós precisamos desconstruir alguns conceitos, trabalhamos com autoconhecimento e lá nós temos um mix de terapias que vão tratar o paciente de forma integral. E não, fala para o pessoal o que mais te chama a atenção quando um paciente chega ao Instituto Ser Caliente, ao consultório. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o que mais me chama a atenção, Vanusa, é desconstruir tabus. Mas como assim desconstruir? Porque a paciente ela chega no instituto com uma visão, uma consciência daquele conceito de sexualidade, por exemplo. E com as terapias, com o autoconhecimento, com as orientações, com a educação sexual que é trabalhada, ela desconstrói tabus. Porque os tabus eles vão se construindo ao longo da vida. Pode estar ligada à educação que a pessoa teve, a formação, a criação, a infância e muitos outros fatores. Então, nosso trabalho é desconstruir esses tabus, fazer a pessoa vivenciar uma sexualidade plena, uma sexualidade consciente. E quando a gente fala de sexualidade, as pessoas têm muitas dificuldades, né, em entender a diferença entre sexualidade e sexo, né? Às vezes as pessoas pensam que trata-se da mesma coisa, às vezes as pessoas pensam que sexualidade é exatamente o sexo propriamente dito, e tem também muita vergonha, né, de tratar sobre o assunto, de abordar. Eu sou uma pessoa que eu falo muito alto, então às vezes quando eu estou conversando com alguém sobre sexualidade, as pessoas falam baixo. E como seria o conceito de sexualidade para que as pessoas possam entender? Exato. A vergonha é uma das coisas iniciais, mas isso é uma coisa que rapidamente a pessoa supera, a questão da vergonha em falar sobre sexualidade. No caso, sexo e sexualidade são conceitos distintos. Nós podemos falar de sexualidade e abordar sobre sexo, mas nós não necessariamente vamos falar sobre sexo, nós não temos como não falar sobre sexualidade. O conceito de sexo ele vem do campo das ciências biológicas. São estruturas, são características que vão definir um indivíduo, um ser vivo, como masculino ou feminino. E a palavra sexo ainda pode ser referir ao ato sexual. Muitas pessoas utilizam sexo para se referir ao ato sexual. A sexualidade não. A sexualidade é uma coisa que é construída ao longo da vida. Ela envolve muitos fatores. Ela envolve como cortamos o cabelo, como penteamos, como nos olhamos no espelho, a roupa que escolhemos para sair, tudo isso envolve sexualidade. Como tratamos das nossas emoções. Então o campo do conceito de sexualidade ele é bem amplo. E o interessante é que ele é bem amplo e ao mesmo tempo as pessoas negligenciam por não conhecer, muitas das vezes por não conhecer, por ter os tabus, né, conforme você disse, mas muitas vezes por não ter esse conhecimento do quão é importante investir em relação à sexualidade em si. Além de falar de todos os aspectos da vida, nós também falamos sobre todas as fases da vida do ser humano. Então, desde o bebê até o idoso, nós temos que tratar de sexualidade de uma forma específica, né? O bebê, a criança, o adolescente, né? O adulto, né? O solteiro, o casado, o divorciado, o viúvo,
né? O idoso, às vezes é negligenciada a sexualidade do idoso, né? Quer ver um exemplo? Quando o bebê está sendo amamentado, né? Logo no início da vida, quando o bebê está sendo amamentado, isso não deixa, a forma dele se amamentar não deixa de estar desenvolvendo a sua sexualidade, que não tem nada a ver com a palavra sexo, não tem nada a ver com o desejo sexual, e sim ao seu desenvolvimento das suas necessidades enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não é mesmo? É verdade. A sexualidade ela foi colocada na nossa sociedade por algumas pessoas como um pedestal, como alguma coisa que a gente coloca assim, para alguns alguma coisa proibida, um assunto proibido na mesa do jantar, um assunto proibido de se falar com o seu filho e seu neto. Pelo contrário, precisamos divulgar, precisamos propagar a educação sexual consciente, a educação sexual que direciona o indivíduo para o seu autodesenvolvimento. E não como uma coisa proibida, não como uma coisa feia, uma coisa suja, como podem surgir ao longo da vida algumas crenças limitantes. Então isso é uma crença limitante, que a sexualidade é uma coisa suja, uma coisa que não se pode falar, uma coisa que não se pode abordar em determinados lugares. Pelo contrário, é um assunto que nós podemos tratar com naturalidade, e às vezes na nossa sociedade a gente não trata. E quando fala-se em sexualidade, se remete à sexualidade, mas na verdade está falando sobre sexo de uma forma banalizada. Uma forma de, como se fosse uma coisa que a gente falasse aqui, descartasse e não precisasse mais falar. E você tocou no assunto aí a respeito do sexo. Muitas das vezes os casais enfrentam dificuldades sexuais, né? Agora falando de sexo em si, muitas pessoas enfrentam dificuldades em seus relacionamentos mais íntimos exatamente pelo fato de não conversar e não haver diálogo sobre sexualidade e sobre sexo, sobre as suas preferências, sobre as suas demandas, sobre as suas necessidades, né? E é um assunto, né? Um assunto aí para discutirmos em outro dia, né? Vamos ter, né, muito tempo para a gente discutir, né, ao longo dos nossos programas, né? Sobre o assunto, sobre o tema, sobre as habilidades, sobre como nós podemos ter, né, como o casal pode ter relações sexuais mais satisfatórias, com mais diálogo, com bastante respeito, com bastante carinho, com bastante prazer também. É verdade. A questão de trabalhar esse diálogo, ela é primordial. Por quê? Sem diálogo, eu não tenho como te falar o que é bom para mim e principalmente o que é ruim. Então existe essa barreira nos casais, nos relacionamentos, de dizer o que está ruim. Precisamos valorizar o que está bom? Precisamos. Mas principalmente precisamos melhorar o que está ruim. E às vezes é questão de um ajuste. Às vezes aquele casal está sofrendo algum tempo, está desgastando o relacionamento por causa, às vezes, de um ajuste. Uma coisa que você pode mudar, uma coisa que você pode melhorar, uma coisa que você pode adquirir um conhecimento. E buscar ajuda profissional também é primordial. Por quê? São pessoas que estão aqui dedicadas para te direcionar, para te orientar, para corrigir aquilo que você trouxer à demanda e a gente puder te orientar da melhor forma possível. E você tocou aí num assunto relacionado à questão de ajuda profissional, né? Não, muitas das vezes as pessoas têm um falso entendimento de que só se deve procurar ajuda profissional quando a pessoa está doente, né? Quando a pessoa está no fundo do poço, né? E é um recadinho até que eu tenho para o pessoal aí de casa: não espere chegar ao fundo do poço para procurar ajuda profissional. Eu sei que para muitos dos nossos telespectadores, muitos dos nossos seguidores, é um assunto muito novo. Você falar de
de sexualidade dessa forma é muito novo para muitos, né? Mas só que na Bíblia o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né, o seu entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente traz para os aspectos bíblicos para saber em relação à vontade de Deus, o sexo saudável, né, o sexo entre o casal, ele entra como a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque tudo que Deus criou era bom, né? Lá no Gênesis, quando a gente vê todo o processo da criação, que foi um processo da soberania de Deus, foi um processo, a gente vê todo o processo da criação, Deus já achou, ao final daquilo tudo, Deus falou que era bom, que era bom. Então, quando a gente fala de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente inclui tanto a sexualidade, que tem a ver com todo o nosso contexto, com a nossa vida toda, quanto a parte sexual. Então, para encerrar, qual o recadinho que você tem para os nossos telespectadores nesse dia? Então, eu faço um convite a vocês para que vocês sigam nossas redes sociais, conheçam o nosso trabalho. Lá tem os nossos contatos para que vocês venham tirar algumas dúvidas, possam conhecer melhor. E como a Vanusa falou, o sexo ele é um presente de Deus para o casamento, para as pessoas. Então, lá em Gênesis está escrito que deixará o homem e a sua mulher e se unirá e será uma só carne. Ou seja, a sua carne você trata bem, você alimenta. Então, a gente tem que botar a mão na consciência se a gente realmente trata o nosso cônjuge da forma que a pessoa merece e como somos tratados. Fica também uma reflexão para todos nós. E acima de tudo, a gente dando a verdadeira ênfase à sexualidade, todas as áreas da nossa vida vão ser englobadas. A área financeira, como Naum disse, a área de relacionamento de pai e mãe, a área de relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, de carreira, né, de trabalho, enfim, todas as áreas, a gente dando devido valor à sexualidade, todas as áreas são beneficiadas por isso tudo, né? É verdade. Gente, é uma otimização em todas as áreas. Uma otimização em todas as áreas. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo, pessoal. Aguardamos vocês. Fiquem com Deus.